Boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, a Tuca. Boa noite, a Michele, ao Gabriel. Boa noite também ao Claudionor, Adriana. Boa noite, Natália. Alex, boa noite, seja bem-vindo. Anitta, boa noite também. Adriana, Valério, Aleda, Ricardinho e Lúcia, Luísa, Matheus, boa noite, Matheus. Boa noite também a Selma, Adair. Boa noite, Cecília e Reinaldo, sejam bem-vindos. Boa noite também a Helena. Fernando, boa noite, seja bem-vindo, Fernando, a Ellen. Gislaine, boa noite também para você. Boa noite, Célia. João Batista, boa noite, seja bem-vindo também. Eveline, Roberta, sejam também todas bem-vindas. Mariângela, boa noite também. Boa noite também para aqueles que já entraram, que eu não consegui visualizar aqui o nome. Boa noite, Ângela, boa noite, o William. Aí um abraço para a dona Guilmar, para o Yutim, para a Eloá, que sempre também nos acompanham. É isso aí, Claudionor. Uma boa noite a todos. Companheiros realmente de jornada. Muito bom. Boa noite, Eliane. Vamos então iniciar a fazer a nossa prece, nos colocarmos em sintonia com a espiritualidade. Boa noite também, Terezinha, que eu já vislumbrei aqui. Francisca Helena. Boa noite, Edir. Boa noite, Sr. Milton. Boa noite também, Alcido. Que bom. Gente, eu os convido agora nesse instante a elevar o pensamento, olhar um pouquinho para dentro de nós, fechar um pouco os nossos olhos para o mundo material e procurar vislumbrar a espiritualidade ao nosso redor, ou a vida espiritual que também faz parte da nossa existência. Podemos tranquilamente dizer, nós encarnados, que levamos uma vida dupla, tanto espiritual quanto material, e que as duas constituem uma única e verdadeira vida, que é a vida do espírito, apenas em estágios diferentes, apenas com um corpo diferente, que nos proporciona um pouco mais de aprendizado e nos permite rever os nossos próprios erros, identificar os nossos defeitos, as nossas imperfeições e corrigi-los. Por isso, que cada um possa sintonizar com o seu anjo da guarda nesse instante, com Maria Santíssima, com Jesus, para que eles nos auxiliem nesses momentos de oração, de reflexão, de leitura e estudo, nos auxilie a identificar, neste processo de autoconhecimento, tudo aquilo que nós precisamos modificar para termos uma vida mais reta,
para que a nossa caminhada seja também correta e saibamos valorizar todas as oportunidades que Deus nos concede. Enquanto estamos juntos estudando em sintonia, nesta perfeita harmonia, que nós consigamos experimentar também a paz, a tranquilidade. Porque, como disse Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Como dissemos ontem, com nosso coração em paz e com tranquilidade, nós manteremos a nossa conexão com o Criador. E a fé é o principal instrumento, ou a principal virtude, que nos faz entender e nos submetermos à vontade de Deus. Que assim seja. Realmente é com prazer imenso que nós aqui estamos para darmos sequência aos nossos estudos. E eu queria aqui mais uma vez dar o nosso boa noite aqui às pessoas que entraram depois: a Vânia, Assunção, Joana Carneiro, a Lídia, a Ana Cristina, o Adriano, Paulino e a Fraternidade Casinha da Sopa lá de Monte Santo. E é um prazer sempre imenso poder compartilhar com vocês estes momentos. Momentos estes onde nós, às terças-feiras, estamos procurando entender um pouquinho mais da doutrina espírita e, sobretudo, entendermos alguns aspectos relativos àquilo que a gente falava muito do nosso inconsciente coletivo, sobretudo pela história da humanidade, em praticamente 1000 anos de domínio e predomínio da própria igreja, onde muitos de nós assimilamos conceitos que ainda estão enraizados em nós e procuraremos, doravante, modificar ou pelo menos ampliar os nossos conhecimentos para identificar nestes conceitos aquilo que realmente pode nos proporcionar um pouco mais de paz e de tranquilidade nessa nossa trajetória e, sobretudo, nos auxiliar. Por quê? Porque se ficarmos presos, o próprio nome já diz, presos, prisão, a estes preconceitos, a estes paradigmas pretéritos, nós teremos dificuldade de vencer através do processo de libertação da nossa própria consciência para atingirmos a felicidade e a própria perfeição. Então este livro, esta obra de Kardec, O Céu e o Inferno, ela surgiu exatamente com esta finalidade, para proporcionar à criatura esta quebra de paradigmas. Que nós possamos então identificar em todos esses conceitos, em todas essas informações que Kardec nos trouxe, algo para ampliarmos essa capacidade. E vejam que, especificamente, nós estamos agora estudando o capítulo 9 da primeira parte do Céu e Inferno, falando sobre os demônios. E no nosso encontro passado, naquela introdução e sobretudo na origem desta crença nos demônios, nós identificamos, sobretudo, que desde o início da história e sobretudo da história da racionalidade humana, porque até então, como seres primitivos, nós tínhamos uma ideia sobre tudo aquilo que era além da própria natureza, maravilhoso e sobrenatural. Mas quando nós adquirimos uma certa racionalidade, quando nós começamos a utilizar a nossa inteligência, nós, infelizmente, passamos, exatamente, eu não vou poder nem dizer infelizmente, né? Felizmente, porque isso representa progresso, é claro, mas nós deixamos aquela ingenuidade nossa das crenças do sobrenatural para passarmos a trabalhar ou passarmos a identificar esses nossos contatos ou essa nossa relação com as divindades através, infelizmente, do medo. Daí, nós conversamos um pouquinho no nosso encontro passado, falando que, ou pelo menos sugerindo uma reflexão, no sentido de que as crenças ou as religiões que nasceram e surgiram, sobretudo através do próprio medo,
fez com que nós acostumássemos muito mais a cultuar estes seres conhecidos como demônios do que propriamente Deus. Então, nós somos dominados ou nós somos regidos muito mais pelo medo. A nossa fé, ela veio se desenvolvendo e talvez nesse primeiro estágio, e daí nós precisamos aprender com Jesus para elevarmos, para subirmos de estágio, mas ela veio acompanhada do próprio medo. Nós precisávamos temer a Deus. Nós precisávamos ter medo. E por isso nós fazíamos os nossos sacrifícios para aplacar a fúria de Deus. E nós percebemos que este Deus, inclusive na sequência dos nossos estudos de hoje, nós vamos ver isso também. Nós percebemos que esse Deus, pelo menos que as Escrituras nos trouxe, é um Deus que ele não tem toda aquela bondade que todos nós gostaríamos. Ele não tem aqueles atributos que o próprio Cristo nos apresentou e em especial que a doutrina espírita também vem acrescentar. Por quê? Porque ele castigou os ditos anjos que se rebelaram contra ele. E como poderia, pois, um Deus castigar anjos? Se ele castiga anjos, imagina o que ele faz com a criatura humana. Falíveis como nós somos. Então, isso foi só aquela introdução que nós fizemos para exatamente tentar entender. E que cada um de vocês teve, vamos assim dizer, essa lição de casa nessa semana, durante este período. Será que nós somos regidos ainda pelo medo? Será que nós sentimos medo de Deus? O que nos faz buscar hoje as religiões, sejam elas quais forem? Nós estamos estudando a doutrina espírita. Vocês que já têm o costume de ir às casas espíritas, vocês procuram as casas espíritas por medo ou vocês já procuram por amor? Quando vocês assumem o compromisso dentro de uma religião, esse compromisso é assumido por medo de acontecer alguma coisa no futuro ou exatamente porque ali estão procurando Deus? Nós vimos, nós trabalhamos, inclusive os cultos que existiam no passado. E a gente pensou, ou pelo menos nós refletimos também um pouco, sobre como nós pensamos em Deus hoje. Enquanto as coisas estão funcionando, está tudo bem, com certeza eu tenho uma ideia da divindade. Mas se as coisas não estão funcionando bem, a minha ideia de divindade continua a mesma? Ou eu já passo a modificar, ou eu já passo a reclamar? Enquanto o sol está brilhando ameno sobre as nossas cabeças, está tudo bem, mas quando ele está queimando, já não é a mesma coisa? Aí já mudou o Deus, já mudou a influência? Enquanto nós temos chuvas normais, simplesmente para diminuir a poeira, né? Quem é dona de casa aí sabe, ou vamos diminuir, cai aquela chuvinha mansa, tranquila, diminui a poeira, e ainda mantém os nossos lagos, as nossas represas cheias para nós não termos racionamento de água, está tudo certo. Mas de repente, quando cai uma chuva em demasia, começa a provocar alagamentos. E aí, como que nós fazemos, ou como que nós sentimos e percebemos Deus nesses momentos? É o mesmo da chuva mansa e tranquila? As colheitas, quando está indo tudo bem, está tudo certo, Deus é maravilhoso, mas de repente vem uma praga, está aí a praga dos gafanhotos, ou vem qualquer outra intempérie da natureza que acaba com as colheitas, aí já não é o mesmo Deus, nós já mudamos de Deus. Então, quando a gente faz, ou quando nós nos propusemos a fazer esse estudo, e agora analisando um pouco sobre os próprios demônios, porque a gente vai ver hoje como que a igreja enxerga os demônios. Vamos trazer aqui alguns conceitos que os doutores da igreja nos apresentam, porque foram com certeza também aquelas pessoas que se debruçaram sobre estes temas, que se debruçaram sobre as escrituras, que foram ali tirando ou pensando determinadas informações, sejam elas escritas por Moisés naquele período, ou através do Pentateuco, seja pelos profetas e, claro, pelo próprio Cristo e pelos apóstolos. Tiraram
fizeram, montaram, refletiram, montaram determinadas teses e as apresentaram. E nós, simplesmente, por conta de todo este tempo, este período, nós assumimos essas crenças, assumimos muitas delas como verdades, como dogmas, e que elas estão aí incrustadas no nosso inconsciente, e que hoje nós temos uma certa dificuldade de entender e de assimilar. Por isso nós estamos refletindo agora sobre elas. Essa luta incessante, como nós dissemos, entre o bem e o mal, ela precisa ser repensada, sobretudo no atual estágio em que nos encontramos. Por quê? Porque, gente, a igreja sempre ela entendeu o demônio não como uma forma alegórica, mas a igreja entende o demônio como um ser real, como nós dissemos, extraído muitas das vezes, infelizmente, literalmente, daquilo que encontra-se escrito na própria Bíblia, a personificação de um príncipe dos demônios, como a gente vai ver. O Valdinei ainda colocou aqui, ó, a casa espírita pode ser uma escola ou um hospital, depende do momento e da condição espiritual de cada um. Mas é exatamente, né, Valdinei? Aquilo que nós vimos quando a gente estudou um pouquinho do céu, quando nós estudamos um pouquinho do próprio inferno, que são estados de alma. E as religiões representam o quê? Representam exatamente este templo onde nós vamos buscar Deus. E se a gente vai buscar Deus como um doente, nós podemos enxergá-lo como um médico. Se nós vamos buscar Deus como uma pessoa viciosa, nós podemos enxergar no templo esse Deus como um juiz, por exemplo, e às vezes um juiz até implacável. Se nós enxergamos Deus como um grande professor, nós vamos no templo exatamente procurando estudar para nós atingirmos o nível deste professor. Então, é claro, nós vamos enxergar de acordo com a nossa própria evolução. Mas especificamente com relação a estes demônios, como que nós enxergamos Deus? Olha só o raciocínio que nós estamos propondo. Quando a gente vê e enxerga os demônios, como que nós não enxergamos os demônios, mas como que nós enxergamos Deus? Porque se a igreja nos apresenta ele, e, de novo, extraindo das próprias escrituras, numa interpretação mais literal do que simbólica, sobretudo como a personificação de um ser. Mas espera aí, não é uma personificação de um ser qualquer. É a personificação de um ser que era um anjo. Ou melhor, daquela escala que nós estudamos, que era um arcanjo. Seres criados por Deus, perfeitos. E a gente já viu no estudo sobre os anjos que isso contradiz os atributos da própria divindade. Mas a gente vai continuar nesse mesmo raciocínio, exatamente partindo desse princípio para a gente começar a analisar. E sobretudo concluir o que realmente vem a ser estes seres que, entre aspas, nós achamos que estão devotados sempre ao próprio mal. Então, se ele é um ser, se não é uma alegoria, é um ser, aí a gente tem que fazer a primeira pergunta que Kardec fez. Este ser, ele é como Deus que existe de toda a eternidade, ou ele foi criado por Deus? Bom, se ele existe como Deus de toda a eternidade, então Deus não é Deus. Porque a gente entende Deus como um ser supremo. Mas se existe outro ser supremo, esse Deus não é Deus. Por quê? Porque ele divide essa supremacia com o outro. Então, opa, como é que nós vamos enxergá-lo? Assim? Não. Mas também, se a gente for enxergar o demônio como um ser criado por Deus, aí a gente tem que começar a pensar. Pensar, sobretudo porque se ele foi criado por Deus como um ser perfeito e de repente ele se rebelou contra Deus, então ele não era tão perfeito assim. Se ele não era tão perfeito assim, Deus também não é perfeito. Por quê? Porque ele criou o ser, via de regra, ou no início perfeito, e depois ele deixou de ser perfeito. Então não era
perfeita a criação. Tá vendo? A gente está olhando os demônios, mas eu quero exatamente buscar, junto com vocês, uma reflexão sobre Deus. Porque, como nós induzimos também essa reflexão no nosso encontro passado, que a religião partiu muitas das vezes do princípio do próprio demônio e não tão somente relacionado a Deus. Não buscávamos Deus, nós buscávamos o demônio, ou pelo menos aplacar a fúria dos demônios, através de uma proteção divina. Mas a preocupação não era buscar Deus, era exatamente afastar os demônios. Da mesma forma, ou seguindo neste próprio raciocínio da igreja, nós vamos identificar que, e isso, gente, está escrito em todos aqueles princípios, na catequese da própria Igreja Católica. Diz, e está lá também na Bíblia, a gente pode extrair de lá, que este demônio, ou Satanás, ou Lúcifer, que era o príncipe, ou que é o príncipe dos demônios, ele como é que eles falam? Que ele seria o mais belo de todos os arcanjos. E aí eu entro exatamente com uma outra questão, uma outra dúvida. Gente, Deus então não era tão perfeito assim. Por quê? Porque como ele poderia criar seres todos idênticos e perfeitos, mas um seria mais belo do que os outros? Mais belo em que sentido a igreja quis nos dizer? Eles usam exatamente essa expressão. Ele era o mais belo. Talvez exatamente procurando lançar este medo sobre a humanidade, em especial por conta desta possibilidade de, pela sua beleza, hipnotizar as criaturas humanas. Seria isso? Não sei, mas simplesmente essa questão de ter sido, dentre os arcanjos, o mais belo, me chamou a atenção. Na sequência, o próprio Kardec vai trabalhar e vai questionar. Tudo bem, ele é um ser que era o mais belo dos arcanjos e ele liderou uma revolta contra Deus. Bom, vem aí mais 2 questionamentos. Primeiro, qual seria o motivo dessa revolta? A igreja não sabe. Mas existem alguns pais da igreja que apresentam uma teoria que a gente já vai falar. E um outro questionamento é: em que consistia essa revolta? Porque quando você revolta, você faz alguma coisa. O que eles fizeram para exatamente configurar essa revolta? Por exemplo, alguns trabalhadores, quando querem reivindicar alguma coisa, opa, nós vamos entrar em greve. Ou então a gente vai trabalhar de uma forma excessiva para poder gerar algum tipo de... É assim. Isso é dependendo, lógico, da própria profissão. Como que então aconteceu essa revolta? Também a igreja não consegue explicar. Será que simplesmente pararam de adorar a Deus? Em que consistiu essa revolta no primeiro momento? Será que resolveram atacar? A gente não sabe. Mas, como nós dissemos, os pais da igreja concluíram que esta revolta, ou eles trouxeram como um principal motivo para haver essa revolta, que teria sido a escolha de Jesus como o grande mediador entre a criatura e Deus. E que, por isso, Deus teria excluído os anjos, os arcanjos, que eram justamente os seus mensageiros. Então, eles tiveram ciúmes da escolha de Jesus, como veio ao mundo como uma criatura humana, para intermediar esse retorno do homem ao seu Criador, o retorno do homem ao paraíso. Este é o principal motivo, segundo os grandes estudiosos. E, gente, vou abrir um parênteses. Nós não estamos aqui querendo criticar a igreja ou os estudiosos. Nós estamos apresentando os argumentos que eles utilizavam
Por quê? A gente estava em processo evolutivo. Naquela época, por volta do ano 300, 400, principalmente ali falando de Santo Agostinho, que é um dos grandes pais e doutores da igreja, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Eles não tinham a evolução que nós, principalmente tecnológica, nós temos hoje. A Terra ainda era o centro do universo. Então tinha muitas coisas que não era ainda do conhecimento deles. Então isso não se trata de uma crítica. Simplesmente nós estamos julgando essas informações para cada um de nós analisarmos lá no nosso inconsciente quais são os conceitos que nós trazemos para nós conseguirmos entender efetivamente o que são estes seres que nós conhecemos e chamamos de demônios. Tá? Então o principal motivo, segundo eles, desta revolta foi exatamente que Deus utilizou-se de Jesus e Jesus reencarnou como criatura humana, como filho do homem, como ele se intitulava, para religar a criatura ao seu Criador. Então, foi por ciúmes. E aí a gente vai ver mais agora à frente, porque Kardec começa a trabalhar na refutação dessas próprias ideias, coisa que a gente vai discutir aqui em breves e rápidas palavras, porque eu tenho certeza que muitos de vocês já trazem também no próprio inconsciente, sobretudo depois de tantos estudos, da impossibilidade de nós admitirmos hoje essa teoria, ou a crença dos demônios da forma como a igreja nos apresenta. Tá? Então, a primeira delas, que Kardec utiliza como refutação: nós temos que ter Deus como um ser perfeito. Então tudo que foi criado também perfeito. Deus não poderia ser falível. Então ele não poderia criar, criar, a palavra correta, anjos perfeitos para que depois esses anjos se tornassem imperfeitos e se rebelassem contra ele. Não. Em hipótese nenhuma nós podemos aceitar. E aí a gente volta inclusive às próprias escrituras. Porque tem um trechinho, por exemplo, da Gênesis, onde fala que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. Ora, gente, você acha que Deus se arrependeu de alguma coisa? Para quem é perfeito, pode haver arrependimento? Então, a gente já tem que excluir esta possibilidade, ok? Também tem um outro trecho que Kardec cita lá do profeta Isaías, onde faz referência a Lúcifer, ou ele utiliza esta palavra Lúcifer. Mas Isaías, Kardec diz, ele não estava se referindo aos demônios ou a Lúcifer. Kardec fala que Isaías estava se referindo ao rei da Babilônia. Exatamente porque naquele período onde o povo hebreu estava sendo subjugado. Então ele não estava falando de demônio, ele não estava falando de Lúcifer, tá? Depois quem tiver curiosidade, pegue lá a Bíblia em Isaías capítulo 14, versículo 11. Então, a gente só tem que verificar e identificar. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente destes textos que estes pais ou doutores da igreja vão retirando todas essas informações para montar a crença dos próprios demônios ou a doutrina dos demônios. Então, talvez seria interessante nós ir lá e buscar. Eu não vou fazer isso aqui, até mesmo para a gente não alongar muito os nossos estudos, tá? Mas só relembrando que ali ele faz referência ao rei da Babilônia e não especificamente a Lúcifer, o príncipe dos demônios. Uma outra questão que Kardec vai colocar é com relação à própria morada dos anjos. Porque, vocês viram, essa doutrina dos demônios, ela está em consonância ou ela caminha junto com a doutrina dos próprios anjos. Porque os demônios nada mais são do que os anjos decaídos. Então essa questão da morada, nós já discutimos muito sobre elas. Naquela época, entendia que a Terra era o centro do universo. E que essa morada, por exemplo, dos anjos estava aí nas nuvens. E a gente sabe que as nuvens não tem mais do que alguns quilômetros de distância do nosso solo, e que o universo hoje infinito já nos mostra algo totalmente diferente. Então, essa própria questão das moradas dos anjos também não diz respeito. Assim como quando nós falamos do inferno. Lembram?
o inferno como um lugar previamente determinado? Esses anjos iriam para este inferno, eles foram expulsos para o inferno, mas que inferno que é esse? Que lugar é esse? Nós já vimos, e também eu acho que não há necessidade de repetir esses assuntos e esses temas. E aí, inclusive, vou abrir um parênteses, fica aqui o convite, aquelas pessoas que, por exemplo, não tiveram oportunidade ou perderam esses temas, pode depois procurar ou na página da AME ou também lá no nosso canal que a gente criou no YouTube, porque eu estou julgando todas essas nossas reflexões lá no YouTube e eu vou colocando o nome do livro e o título do capítulo ou da nossa exposição para poder facilitar. Então fica aí o convite para aqueles que querem rever o nosso estudo sobre isso, ok? Então, como que nós poderíamos, como Kardec diz, falando de lugar, falando do lugar dos anjos e do lugar dos demônios, como que nós poderíamos conceber um Deus? Olha, de novo eu estou usando a mesma expressão, né? Estou falando de demônio, mas para nós entendermos Deus, principalmente em todos os seus atributos. Como nós poderíamos conceber um Deus que separasse, expulsasse também os anjos maus, se eu posso assim dizer, ou os demônios, expulsasse eles para o inferno, para um lugar previamente determinado, e ali que eles ficassem sofrendo ou sendo punidos eternamente. Gente, não casa com a ideia de Deus que nós estamos aprendendo. Ainda que sejam demônios. Se são demônios, são criaturas de Deus. Aí nós temos que dizer, né? Lembra aquele capítulo, aquele estudo que nós fizemos sobre Deus? Que a gente citou aqui aquele poema, né? Que está no livro do Eliseu Florentino, que é um poema de Eurípides Bassanufo. Sim, Deus. Se eu começar a analisar Deus e analisar, por exemplo, uma mãe, eu vou perceber que o amor de uma mãe é bem maior do que o amor de Deus, que pega o seu filho por ter feito algumas coisas erradas, joga lá no inferno e vai queimar por toda a eternidade. Eu não posso conceber isso. Então, essa doutrina dos demônios também não. Um lugar, um inferno onde este príncipe dos demônios vai reger, vai comandar e vai comandar uma legião. E uma legião que alguns estão lá dentro, no inferno, exatamente esperando e recebendo as criaturas. E os outros, ou a outra parte desses demônios, estão justamente aqui na terra para aliciar criaturas humanas para levar para o inferno. Olha para vocês verem como é que a gente entende esse Deus, né? Uma parte está presa lá no inferno, a outra parte está por aqui, simplesmente seduzindo a humanidade para levar todo mundo depois para o inferno. Não é essa a visão que nós temos do demônio? Muitas das coisas que acontecem conosco ou com a sociedade não é culpa dos demônios? Então, os demônios saíram do inferno para poder ficar aqui entre os homens, simplesmente arregimentando e levando para lá. Gente, mas peraí, que Deus então que é esse? Que ele permitiu que este, entre aspas, mal, ou a personificação do mal, pudesse estar aqui convivendo com os homens para levá-los para o inferno. E sem contar que essas criaturas, eternamente castigadas a viver na maldade e da sua maldade, não teriam oportunidade de reabilitação. E estranho, porque a criatura humana tem. Por que os anjos decaídos não teriam? A gente não estudou lá na página de rosto do livro Céu e Inferno, aquela frase de Ezequiel lá no capítulo 33? Que Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se salve. Então, por que os anjos seriam diferentes? Nós não podemos então conceber um Deus com tantas diferenças assim. E, lógico, né? Naquele antagonismo, tem lá os demônios, e os demônios vão conviver com vocês para levar vocês para o inferno. Eu, como Deus, vou deixar. Isso aí é para testar a cada criatura, para testar vocês se vocês estão realmente preparados. Então, os demônios seriam, ao mesmo tempo, a causa do erro e instrumento do castigo. E aí, de novo, a justiça humana, com certeza,
é mais perfeita do que a justiça divina, se nós concebermos isso. Se nós continuarmos aceitando isso. Um grupo de espíritos, de agentes que vão provocar o mal em você e vão te recrutar para te levar para o inferno. E Deus deixando tudo isso acontecer. Com isto, nós podemos dizer com muita tranquilidade, todos esses atributos que nós aprendemos de Deus são falsos. Não existem. Mais uma vez, buscando informações sobre os demônios para entendermos Deus. Para entendermos os atributos da divindade. Reabilitação seria só para as criaturas humanas. Vocês lembram, né, quando a gente estudou lá no capítulo dos anjos? Deus teria criado os anjos, depois ele criou aqueles seres humanos que têm a alma, e também ele criou alguns seres que são desprovidos de alma. Lembram, né? Por quê? Porque a doutrina, ela é a mesma, gente. Tanto a doutrina dos anjos, quanto da criatura humana, quanto a doutrina dos próprios demônios, elas têm que estar em consonância. Por isso que a gente está rebatendo todas e agora fazendo assim, essa ligação, esse link. Porque eles não poderiam dizer uma coisa dos anjos e aí depois, com relação aos demônios, contradizer tudo aquilo que eles disseram com relação aos anjos. A princípio foram extraídos do mesmo livro, no caso da Bíblia. Tá? Então por isso que nós estamos fazendo sempre essa análise conjunta de tudo isso. E esses demônios, como nós falamos, como agentes provocadores e ao mesmo tempo instrumentos do castigo divino, eles, por exemplo, não detêm o conhecimento, todo o conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus guardou alguns mistérios só para ele. Mas são criaturas extremamente inteligentes. Eles foram criados perfeitos. Então eles são mais inteligentes do que nós. Já pensou a desvantagem que a gente vai ficar? Nós, criados simples e ignorantes, estamos caminhando e, enquanto seres mais inteligentes do que nós, dirigindo os nossos próprios destinos, nos induzindo, e sobretudo através do, entre aspas, pecado, para também, assim como eles, ficarmos ligados ao castigo eterno. Deus permitiu que os demônios utilizassem das próprias criaturas para implantar o reino deles aqui na Terra. A gente ainda vê muitas pregações em algumas religiões exatamente nesse sentido. De novo, não quero criticá-los, mas quero que cada um de nós que estamos presentes aqui passemos a analisar e a refletir o que vem a ser estes seres, esses demônios que em tese estariam devotados ao mal. Vocês acreditam nessa possibilidade? Vocês acreditam que Deus seria ou permitiria isso? Que Deus cometeria esta falha? E sobre Jesus? Vocês acham que Jesus também nos enganou? Tudo o que ele disse de Deus é mentira? Tudo o que ele ensinou sobre o perdão, Deus não perdoa. Por quê? Porque os demônios existem. O esquecimento das ofensas, ou que o amor cobre uma multidão de pecados. Tudo isso que Jesus ensinou é mentira. Que Jesus ensinou que nós devemos amar os inimigos, isso também não se aplica a Deus, porque nós devemos, mas Deus não. Então, de novo, estudar os demônios para entendermos Deus. E enfim, já fechando aqui, eu sei que eu vou passar alguns minutinhos, mas para a gente fechar esse capítulo, como que a doutrina espírita entende esses demônios? Gente, nós entendemos os demônios com base naquilo que nós estamos estudando agora no Livro dos Espíritos, que é a Escala Espírita. Fica inclusive aqui o convite para quinta-feira nós darmos sequência aos nossos estudos sobre a Escala Espírita. O Espiritismo entende estes seres conhecidos como demônios como espíritos que estão ali na terceira ordem,
seres que ainda estão buscando a perfeição, porque Deus, em sua também perfeição infinita, criou todo mundo igual da mesma forma, e que todos nós estamos caminhando para a felicidade e para a perfeição. E alguns, infelizmente, ainda se devotam mais ao mal, alguns buscam ainda muito mais os prazeres da matéria, e esses, infelizmente, estão aí nos cercando e também procurando nos induzir aos mesmos equívocos, aos mesmos erros. Mas não são seres distintos da criação, são seres que tiveram a mesma origem como nós tivemos, só que atingiram um certo patamar e se rebelaram de alguma forma. Se rebelaram, mas a igreja ainda fala que estes ou muitos deles estão vivendo no remorso. Não poderiam viver no remorso, porque o remorso é o prenúncio de um arrependimento. Eles ainda não vivem o remorso. São muito mais revoltados pela própria ignorância, por não descobrirem ainda que apenas o amor e a caridade é capaz de trazer felicidade. São seres ainda revoltados porque não conseguiram entender como funcionam todas as leis divinas, não conseguiram entender como é Deus e os seus atributos, como nós estamos procurando estudar. Então, esses são seres que estão nos fornecendo subsídios para nós conhecermos Deus, para não cairmos nos mesmos erros, para nós praticarmos o contrário. Por quê? Porque o bem e o amor é que são a máxima que com certeza desenvolve ou rege todo o universo. E todos aqueles que querem lutar contra o bem e todos aqueles que querem lutar contra o amor, estes sim estarão experimentando o sofrimento. E esses que experimentam o sofrimento e que querem induzir os seus irmãos também ao sofrimento é que são conhecidos como os demônios, mas são criaturas como nós, que precisam também despertar a sua consciência, e esperamos que seja breve. E nós temos um papel fundamental nisso. Todas as vezes que nós estivermos envolvidos por seres dessa natureza, é o momento de nós invocarmos os bons. Lembra que a gente está estudando no livro dos médiuns, os lugares mal assombrados? Porque às vezes a gente corre atrás de um exorcismo, corremos atrás de uma oração, mas nós nos esquecemos, como diz São Luís a Kardec, para nós afastarmos os maus, nós precisamos atrair os bons. E quando nós estamos atraindo os bons, a gente está ajudando a convencer estes maus de que o único caminho que existe é o do próprio bem. Deixamos que a espiritualidade faça esse trabalho e nós vamos, com os nossos exemplos, auxiliar a todos esses seres. Então, os demônios, segundo o Espiritismo, nada mais são do que aqueles seres que estão ali na terceira ordem da escala espírita, que nós começamos a estudar e vamos dar sequência na quinta-feira. E aí nós acabamos de vez com essa ideia, com essa história de seres criados para se devotarem exclusivamente ao mal. Muita paz a todos vocês, muito obrigado pela paciência, pela tolerância, muito obrigado por essas vibrações e até o nosso próximo encontro.